Daniel Portela, médico pediatra. Eu vou trazer um caso clínico, que eu atendi recentemente para ilustrar o que é a ansiedade de separação. Tá? É um tema relevante. A gente ainda tem poucos estudos no Brasil avaliando a ansiedade na infância e isso vem aumentando, é nítido. Acho que depois da pandemia tivemos uma transformação, uma intensificação do processo da dinâmica social que estamos vivendo, com uso de tecnologias, restrição social, várias coisas, e é muito nítido. Não só os congressos de pediatria passam a discutir bem mais, de maneira significativa, o tema de ansiedade e outros problemas da saúde mental, mas isso é o cotidiano do nosso consultório, gente. No consultório de pediatria, a gente tem visto isso de maneira muito frequente. E a ansiedade de separação é uma modalidade, é um tipo de ansiedade na infância. Eu vou falar aqui que ela é sim um risco para outras ansiedades, a ansiedade generalizada, como por exemplo, futura, que essa criança continue ansiosa ou até complique, acentue essa ansiedade na vida adulta e depois ela vai manter essa ansiedade e outras complicações associadas a essa ansiedade. Ter um problema na saúde mental, como a ansiedade, aumenta também o seu risco de ter outros problemas, como por exemplo a depressão, e outros. Então, a saúde mental das nossas crianças, vem aí sendo afetada desde muito cedo. E a ansiedade de separação, ela se torna evidente ali por volta dos 4 anos de idade, 5 anos de idade, mas ela pode estar já presente, mostrando sinais bem antes. A ansiedade de separação, como o próprio nome diz, é uma criança que ela tem sentimentos exacerbados, ela sofre, ela tem um desconforto acentuado quando percebe que os seus cuidadores, e aí muito mais comum é a mãe, se separa dessa criança. A gente pode perceber isso desde cedo, com a criança com 1 ano de idade, é aquela criança que vai às consultas com o pediatra e tem uma dificuldade muito grande de ser examinada. É uma criança que, às vezes, o pediatra não consegue nem tirar do colo da mãe. É aquela criança que faz aquele choro, aquele absurdo e uma reação exagerada e todas as vezes. Pode o pediatra estar vestido de palhaço ou de colorido, não precisa estar de branco, fazer brincadeira, pode ser uma pessoa conhecida, pode ser uma criança conhecida. Eu já tive experiência com crianças conhecidas dentro do consultório e a criança, mesmo assim, manifestar essa reação exacerbada de medo, um medo de se separar dos pais. É aquela criança que gruda. Normalmente, essa criança também mostra outras coisas. É uma criança mais insegura. Esse medo de se separar não vem só na consulta, mas é aquela criança que tem que estar perto da mãe. Tem que estar perto da mãe o tempo todo, no campo visual. Se estamos numa sala e essa mãe sai, essa criança ela se desorganiza, ela vai atrás da mãe, ela não fica sozinha no ambiente. Se ela percebeu ali que a mãe saiu, ela vai atrás. E se ela se percebe sozinha, ela começa a chorar e entra em desespero, porque é um sofrimento, na percepção, essa mãe, esse pai, esse cuidador se distanciou dela. Normalmente essas crianças têm 1, 2, cuidadores, no máximo 3, às vezes só a mãe. Pode ter mais de 1, 2, 3 cuidadores que essa criança confia, essa criança se sente confortável. E é comum essa criança ser muito ligada à mãe e normalmente na presença da mãe ela não fica com outros, ela vai ficar só com a mãe. Tá? É comum também a gente ver, isso aí eu já vejo da prática do consultório, essas crianças dormem junto com os pais, dormem na mesma cama com os pais, são crianças, isso aí já é uma constatação, uma percepção minha do consultório, crianças que precisam estar dentro do quarto, você tem dificuldade de dormir em outro ambiente, chora, acorda de noite, volta para a cama dos pais, então os pais têm essa dificuldade, às vezes
aos poucos, né, com muito trabalho, essa separação de quarto vai acontecendo, mas as famílias passam por boas noites aí, em claro, que a criança acorda muitas vezes, às vezes acorda chorando na madrugada, então aí os pais levam para o quarto novamente, né? Essa criança, com o passar do tempo, aos 4, 5 anos de idade, quando isso se torna mais evidente, ela pode manifestar alguns sintomas, né? Como, por exemplo, volta lá o caso clínico que eu atendi nessa semana no consultório. Uma criança de quase 5 anos de idade que chega com a queixa de uma tontura, uma náusea, né? Tontura náusea. Ela dizia que estava enjoada. E a mãe vai lá e medicava sempre. Só que na história clínica eu percebi que em 5 minutos, a mãe falava 5, 10 minutos, essa criança parava um enjoo. A mãe dava um medicamento e em menos de 10 minutos a criança referia que tinha melhorado os sintomas. Bem, como uma medicação faz efeito antes de 10 minutos, né? Já é algo a se suspeitar e eu acho que os sintomas psicossomáticos têm que ser pensados também. Então, era nítido ali dentro da história, uma criança que não tinha nenhum outro sintoma, não manifestava outras queixas e tinha todo esse quadro que eu citei anterior. Uma criança, inclusive, difícil de ser examinada, né? E tem um detalhe, essa criança estava vivenciando um processo de separação dos seus cuidadores, dos pais, né? E naquele momento que estava vivendo a separação dos pais, essa criança intensificou o processo de ansiedade, o problema da ansiedade de separação. Na presença da separação conjugal, essa criança ficou mais intensa e é por isso que começou a ter sintomas psicossomáticos, referido de vez em quando a dor de cabeça, a tontura, a náusea e mais medo. Segundo a mãe, essa criança começou a ficar mais agarrada à mãe, né? E não querer ir para a escola, isso é uma outra queixa também. É uma criança que quando vai para a escola tem dificuldade de ficar na escola, aí às vezes a mãe fica lá. Essa mãe, por exemplo, referia uma dificuldade de atividades. A criança tinha algumas atividades à tarde, ela tentava introduzir a criança nas atividades, né, esportivas, lúdicas, e a criança não ficava, a criança grudava na mãe, não permitia que a mãe saísse para a criança ficar no inglês. Essa mãe estava matriculando a criança no inglês, né? Então, uma criança que tem dificuldade de estar na ausência dos seus cuidadores. E aí, aos poucos, esses sintomas vão progredindo, porque são crianças a tendência de ficar mais inseguras, mais medrosas, e aí começam a manifestar medos teoricamente irracionais, do tipo, eu tenho medo que minha mãe morra, meu pai morra, eu tenho medo de ficar sozinho. Quando essa criança começa a crescer, lá por 6, 7 anos de idade, essa criança vai verbalizar uma hora, eu tenho medo de ficar sozinho, né? Às vezes, medos do tipo, eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de ter alguma coisa, uma doença, ou que meus pais tenham uma doença, né? Então são medos que teoricamente uma criança nessa idade não deveria ter e não tem base racional para isso, né? E tudo vai pelo medo da perda, de perder esses cuidadores, dessa criança ficar sozinha. Tá? O que eu percebo na prática clínica? Essas mães têm uma dificuldade de se relacionar com as crianças. São mães que, algumas vezes, né, gente, no caso dessa criança da ansiedade de separação, da separação, que estava vivendo a separação conjugal, isso é bem, bem plausível. Era a primeira vez que eu estava vendo essa criança. Mas o que eu vejo nessas crianças muito precocemente, com 1 ano de idade, 2 anos de idade, já manifestando sinais de ansiedade de separação, é que a mãe tem alguma dificuldade de se separar dessa criança. Ela tem uma insegurança, como diz uma amiga minha, psicóloga, essas mães se nutrem emocionalmente dessas crianças. Elas transmitem para as crianças uma mensagem de que você precisa de mim e eu preciso de você. Você não pode viver sem mim. Muitas aspas aí, gente. Tá? Então, são crianças que crescem com mães inseguras, com mães super protetoras, super preocupadas, tudo se preocupam exageradamente. E essas crianças crescem nesse contexto e vão lendo essa mensagem de alguma coisa está em risco, há algum perigo. E é por isso que eu não posso ficar sem minha mãe.
Essas mães normalmente passaram por uma história de dificuldade na infância, ausência às vezes dos cuidadores, uma relação aí de afeto que tem alguns conflitos que precisam ser resolvidos, e normalmente esses conflitos da infância da mãe são projetados na criança. E eu vejo a ansiedade de separação muito comum nessas crianças, tá bom? Gente, é muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre esse tema tão pertinente. E se você passa por problemas assim, procurar ajuda. Então, buscar uma ajuda profissional, ajuda com psicólogo, ajuda com pediatra, verbalizar isso. Porque se a gente fizer intervenções precoces, a gente pode reduzir bastante o risco dessa criança ter problemas de relacionamento, problemas na sua saúde mental, como eu citei, dessa ansiedade, depois evolui, essa criança na adolescência fica deprimida, né, transtornos obsessivos, fobias, outros problemas na saúde mental. Tá? A habilidade emocional é a habilidade do século, nosso século XXI. Sucesso, eu acho que para um ser humano é ter inteligência emocional, muito mais do que cognitiva. Isso está evidente no mundo de hoje. É o que vai nos diferenciar da inteligência artificial, das máquinas, da tecnologia, do mundo atual. Então, investir na saúde emocional do seu filho é muito importante, viu, gente? Não deixe para amanhã, vá atrás, procure ajuda profissional, porque isso vai ser muito importante. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.